mundo dos titãs, presenciamos batalhas épicas e conflitos colossais de proporções cataclísmicas. Do ameaçador diabo de 3 cabeças e o rastejador de crânios Hamarak, a leal rainha dos monstros e a besta de presas, Behemoth. Mas até mesmo os monstros menores, como o Búfalo Skur e as criaturas de pedra, deixaram um impacto duradouro nos fãs da série. Mas o que mais está espreitando por aí? Em Godzilla Kong, o Novo Império, o foco foi no confronto titânico entre Kong e Godzilla contra o exército do Rei Cicatriz e Shimo. No entanto, espreitando nas profundezas, escondendo-se nas sombras, existem bestas ainda mais aterrorizantes e misteriosas. Venha desvendar conosco os segredos desconhecidos dos titãs. Viu em Godzilla Kong, o Novo Império. Monstros que estavam envoltos em mistério, agora revelados através de arte conceitual. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido enquanto revelamos os segredos do Novo Império. Peguei o livro de arte Godzilla Kong algumas semanas atrás. Super interessante. Como o livro de arte GVK, ele dá vislumbres de um filme que mudou drasticamente durante a produção. Como cobrimos anteriormente, a batalha final originalmente deveria acontecer em Moscou, em vez do agora Rio de Janeiro. Este livro apresenta monstros que diferem amplamente do que vimos no filme final. Algumas dessas são criaturas que vimos, porém, seus designs originais são tão diferentes que podem ser considerados novos monstros totalmente. Primeiro temos Fósfora. Antes do surgimento da própria Rainha dos Monstros, tínhamos Fósfora. Até que a Legendary pudesse garantir os direitos sobre a Mothra, Wingard teve que criar seu próprio monstro para ocupar o lugar do inseto gigante favorito de todos. Foi assim que acabamos com este titã. Substituindo o papel angelical semelhante, essa criatura seria a que unificou Godzilla e Kong para lutar contra o Rei Cicatriz e Shimo. Parecendo quase como um pássaro branco sem bico, com pernas longas e finas e uma cauda longa e pontiaguda, definitivamente parecia único. Este design foi vazado anteriormente nas exibições de teste e recebeu críticas não tão positivas da comunidade. Originalmente, relatórios diziam que a reação negativa das exibições de teste foi o que os levou a substituir Fósfora por Mothra no filme final. Mas, de acordo com Adam Wingard, isso não é verdade. Ele insiste que Mothra sempre fez parte do filme desde o início e que uma alternativa foi feita se simplesmente não conseguissem obter os direitos. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, já que toda menção a Mothra no filme é feita através de dublagem, o que significa que eles, na verdade, não estavam no set durante a gravação das falas. Ecos da existência de Fosfora ainda podem ser vistos em O Novo Império, com os murais ao fundo ainda mantendo as esculturas deste outrora titã angelical que nunca chegamos a ver. A seguir, temos várias criaturas répteis, assumindo a forma de camaleões com cristas brilhantes e pele escamosa colorida. Observadores astutos podem ter adivinhado que este titã é o que eventualmente evoluiu para o sapo-papagaio, a criatura que imita o rugido de Kong, fazendo-o pensar que havia outro de sua espécie por aí, uma característica que os artistas, na verdade, pegaram dos macacos búgios. Este monstro passou por várias iterações, uma delas com seu saco vocal expandindo pela parte de trás da cabeça. Isso acabaria no design mais tradicional, parecido com um sapo, como no filme final. Agora, possivelmente a criatura mais estranha da lista, temos os Verticines. Mas esses não se parecem com nenhum Verticines que vimos no filme. Originalmente projetados com base no Hive-2, facilitando a camuflagem humana no enxame. Isso implicava que adotaram uma aparência extremamente extraterrestre. Aparecendo como vagens redondas com grandes bocas abertas e barbatanas curtas, isso se assemelhava a algo que você esperaria ver no fundo do oceano, como o peixe-lua. Isso significa que quando ele voa ao redor da Terra Oca, faz com que pareça reconhecível, mas alienígena ao mesmo tempo. Eventualmente, esses designs foram simplificados para se assemelhar a algo nas linhas de um Leoplerodon,
um réptil oceânico, mas em vez de nadar em nossos oceanos, estava voando acima com habilidades bioelétricas que teria usado para defesa e para atrair companheiros. E por mais que eu goste do design final, esses conceitos são tão estranhos e diferentes de tudo que eu já vi, que eu honestamente teria gostado muito de vê-los no filme. Verdadeiramente único para o Monsterverso. Mas algo grande vem a seguir. Originalmente, o filme iria apresentar outro membro da espécie Titanos Gojira. Esse Godzilla, originalmente concebido por Simon Weber, era branco com placas dorsais azuis, descendo pela sua espinha, com um design que nos diz que esta coisa era verdadeiramente antiga. Andava em 4 patas, pois seu tamanho imenso não permitia suportar seu próprio peso. A maioria de vocês provavelmente reconhece que este foi o ponto de partida para o Titã que evoluiria para Shimo. Dragões, crocodilos e triceratopos alimentam este trio de designs, cada um com variações de ideias para Shemo por Rob Bliss. Quando o design a transformou numa espécie distinta, Jared Krzyzewski decidiu brincar com variados tipos de traços faciais. Um design apresentava uma mordida inferior com pequenas presas no fim da mandíbula e, pelo queixo, havia estalactites afiadas de onde a baba havia congelado. Não era um design ruim, mas talvez a fizesse se sentir um pouco sem inteligência. Outro conceito deu um focinho semelhante ao de um jacaré e com uma grande formação de cristal, semelhante a uma vela, quase se assemelhava a um Spinosaurus. E apesar da versão final não se parecer nada com isso, podemos ver como ela progride gradualmente para o seu design completo. Eventualmente, veríamos o design final de Shimo surgindo, com sua mordida profunda, olhos expressivos, escamas peroladas e cristais azuis que todos nós conhecemos e amamos no filme. É interessante como podemos passar de uma espécie completamente separada para o Titã completo que vemos no Novo Império. As mudanças graduais, então, são fascinantes de ver que nos levariam ao Titã, que conhecemos como Shimo. A seguir temos o ameaçador Rei Cicatriz, que passou por algumas mudanças de design bastante drásticas durante a produção. Originalmente, essa ameaça de cabelos vermelhos iria assumir uma forma muito mais primitiva e primordial, se assemelhando mais a um babuíno do que aos Kongs de aparência humanoide. Com um focinho longo e dentes salientes, Scar teria sido muito mais intimidador. Eles evidentemente pensavam que essa aparência não correspondia à personalidade, fazendo-o parecer menos inteligente, dado que o Scar, conhecido, é esperto e capaz. Executar seus planos malignos com precisão, e eles, em vez disso, optaram por algo mais próximo ao de Kong, com esta arte feita por Simon Weber, que retratou Scar como muito mais robusto e parecido com um gorila, com pelo vermelho brilhante e uma coroa feita de ossos de inimigos derrotados. E enquanto isso era ameaçador, ainda não era exatamente o que eles estavam procurando. Jared Krzyzewski ajudaria a aprimorar o design de Scar e, como você pode ver, está muito mais próximo de sua aparência final. Embora ao longo do caminho, eles brincaram com alguns penteados bastante bizarros, apresentando um enorme moicano, um bigode longo e seja lá o que isso era. Optaram pela calvície para parecê-lo mais velho, mantendo apenas um par de costeletas de cada lado do rosto. E eu acho que eles definitivamente fizeram a escolha certa, porque o Rei Cicatriz que vimos no filme era tanto ameaçador quanto um design incrível. E finalmente, no lado menor das mudanças, a víbora afogada originalmente iria ter asas, algo que é encontrado em seu primo voador, o Warbat. Provavelmente fizeram essa mudança para diferenciar as duas classes de titãs. Então, é o que temos até agora. Vários designs diferentes, alguns não mostrados no filme, outros drasticamente alterados. Há bem menos monstros cortados deste filme comparado a Godzilla vs. Kong, e isso provavelmente se deve ao fato de que a produção foi bastante tranquila. Não houve muitas refilmagens, nenhuma mudança drástica na história, então os monstros que foram projetados simplesmente entraram no filme. Os monstros vistos possuíam designs únicos e interessantes, e estou contente com sua aparência.
Alguns desses conceitos são francamente bizarros e podem não se traduzir em filme, mas de qualquer forma, é fascinante olhar para esses monstros como portais para outro mundo do aterrorizante, estranho e maravilhoso. Mal posso esperar pelo que vem a seguir, para ver os novos, loucos e originais monstros que esses artistas criam. Talvez consigam dar seu toque em alguns monstros clássicos da Toho. Qual monstro favorito não estava no filme? Você é admirador de Fósfora ou de algum design não usado de Shimo? Informe-nos na seção de comentários. Inscreva-se, ative as notificações para se tornar um residente de Dangerville hoje e dê um like no vídeo do tamanho do Kong. Eu fui Alistair e veremos vocês residentes na próxima. Obrigado.